Olá, meus queridos! De volta aqui com a Mila em assuntos da vida diária. Hoje eu vou falar sobre um assunto que aconteceu algumas semanas atrás. Eu saí de casa para ir na farmácia de homeopatia buscar um remedinho para o meu filho. Chegando lá, enquanto a atendente foi providenciar a encomenda, eu estava olhando a prateleira e resolvi adquirir mais um produto. Olhei o preço, enquanto ela voltou, fez a soma, passou o cartão e fiz o pagamento do cartão, mas com alguma coisa. Isso é que quase toda vez quando nós fazemos as coisas correndo, acontece. A gente sente que tem alguma coisa que não tá batendo, mas não para na hora para analisar. Paguei, saí quando eu tava na esquina da farmácia, eu falei, não, espera. Eu não tô com pressa, não preciso correr para nada. Parei, peguei a notinha, peguei o produto, conferi o valor e percebi que ela me cobrou um valor a menos. Em alguns segundos, quase milésimos, eu parei e quis pensar, vou embora. Por quê? Porque várias vezes as pessoas fazem isso, todo mundo tem aquele ímpeto de parar, como se fosse aquele anjinho do bem e o anjinho do mal do desenho, vocês lembram? Voltei. Tava voltando, cheguei, fiz uma brincadeira com a atendente, falei, o produto da prateleira tá com descontinho? Ela, não, que eu saiba, por quê? Aí eu mostrei a notinha para ela, mostrei o valor do produto, ela pediu desculpa, agradeceu muito que eu voltei para que ela refizesse o valor e eu pagasse o tanto que tinha ficado pendente. Então, com essa história, eu quero dizer para vocês quantas vezes e em quantas oportunidades temos a escolha, né? Porque o livre-arbítrio está em nós. E nós temos a escolha para fazer o que é certo, para fazer o bem. E algumas vezes nós acabamos não fazendo, outras vezes nós paramos, refletimos e acabamos por fazer o que é melhor, por fazer o bem. Nesse caso dessa situação, muitas vezes nós paramos, julgamos as pessoas, né? Cada um teve uma formação, cada um teve uma informação sobre como esse tipo de situação, como que é que nós resolver, como que nós resolvemos um tipo de situação. Então, em cada família, em cada casa, toma-se uma atitude diferente. Por quê? Eu tô falando de coisas que eu já ouvi, tá, gente? Tem gente que pensa assim, ela tá lá trabalhando, ela tem obrigação de saber voltar ao troco, ela tem obrigação de prestar atenção no que ela tá fazendo. Eu já escutei vários tipos de situações. Eu não tenho que devolver porque da próxima vez ela presta atenção, porque quando o caixa não fechar, ela presta atenção, faz as contas direito. Só que isso vai sair do bolso da pessoa e a gente não sabe pelo que a pessoa pode estar passando naquele dia. Independente de nós sabermos pelo que está acontecendo com a pessoa, se ela está bem aquele dia, se ela não está bem, se ela está de luto, se ela está com algum problema, se ela está com um problema com o filho, tantas coisas que podem estar acontecendo na vida dela, nós temos que saber o que acontece na nossa vida. Como? Saber que nós temos que ser uma obrigação, nós temos obrigação de sermos pessoas íntegras. Então é fácil falar da integridade do outro, é fácil criticar uma outra pessoa, não importa se você está lidando com dinheiro, são 10 reais, se são 10 mil reais ou se são 10 milhões de reais,
Não importa a quantidade, importa é a integridade. Então quer dizer que se você tiver que devolver 10 reais, você devolve. Se você tiver que devolver 10 milhões de reais, você não vai devolver? Não é bem assim que funciona, porque está na base. É essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade que eu acho que falta um pouco para nós enquanto sociedade. É percebermos que nossa geração, que nem a minha geração, eu vim me consertando isso porque eu já pensei sim, quando eu era mais nova, que bem feito para a moça do troco do pão. Quando eu era adolescente, eu já pensei isso, bem feito para a moça do pão, porque ela faz conta o dia inteiro e tem obrigação de prestar atenção no troco. Só que quando o troco vem errado para nós queremos ir lá e ficar bravo e brigar porque deu o troco errado, porque estava querendo passar a perna ou alguma coisa desse tipo, não é mesmo? E as coisas não são por aí. Graças a Deus, hoje eu mudei. Eu ampliei a minha consciência, o meu campo de visão e sei que muitas, se não todas as vezes que acontece um erro, é devido a nós sermos seres humanos. E todos os seres humanos têm direito de errar. Agora, se quando eu era adolescente eu tive essa linha de raciocínio e muitas vezes não consertei o troco, não devolvi o troco, foi porque lá na minha base não estava, ou no meu DNA, ou no meu íntimo, não estava firmado essa integridade. E outra, não foi por conta de os pais falarem não, porque eu tive pais que me deram boa educação, sim. Alguma coisa que eu não consigo, não sei explicar o que acontece com a gente, que eu sei que pessoas que têm, eu sei que, por exemplo, eu tive muito convívio no meio de japoneses. Eu convivi bastante no meio da comunidade japonesa. E eu percebi nessa convivência a diferença desde quando a criança é pequena nos comportamentos no que diz respeito a essa integridade que eu tô falando, nesse caráter, nesse moral. E olha que como eu cresci com eles, eu ainda que tive bastante disciplina, aprendi bastante disciplina com eles, aprendi bastante coisa e ainda teve um momento da minha vida que eu tive esse pensamento. Então olha só que situação. E como que nós podemos nos ajudar e ajudar os nossos filhos, as nossas pessoas, falando sobre isso desde pequenininho, sabe? Para implantar essa responsabilidade com respeito à sociedade desde muito pequeno. Gostaria muito que isso já fosse trabalhado nas escolas desde a educação infantil. Gostaria de alertar, falar com os pais que falassem sempre sobre esse assunto com os filhos em casa, nas conversas, na mesa do jantar, no final de semana, porque é uma coisa importante de se conversar. Por quê? Porque aí quando a gente vê pessoas que governam o nosso país terem as atitudes que estão tendo, é por conta do quê? Por conta de uma base que não se formou, por conta de um déficit na sociedade enquanto a parte educacional. Eu penso que não só a família, como as instituições de educação precisam falar mais sobre esse ponto. E nós, já enquanto adultos, como aconteceu comigo, ter uma visão diferente sobre esse assunto, espero que em nós, enquanto adulto, que esse vídeo possa alcançar as pessoas e que possa tocar no coração das mesmas. É o que eu posso desejar, porque vou tocar também em um ponto aqui que no decorrer dessa semana eu tive contato com esse texto. Eu vou ler para vocês esse texto porque ele vai de acordo com o que eu penso a respeito desse assunto.
Então, é uma vertente de como eu penso a nossa vida cristã, né? Porque o nosso país, ele é formado em sua maioria por pessoas cristãs. Mesmo que às vezes ela tenha algumas coisas, ela fica adepta de algumas outras coisas juntamente com o seu ser cristão, a base da nossa formação, do descobrimento e do crescimento da nossa nação é o cristianismo. Mas olha como eu gostaria de falar sobre esse assunto baseado nessa leitura. Eu prefiro ler porque aqui está falando exatamente como pensa o meu coração. Então, como eu não tenho o que pôr e nem o que tirar, eu prefiro dar o crédito à pessoa. Vou deixar lá nas minhas descrições quem falou sobre isso, depois quem quiser verificar na internet. E eu vou fazer essa leitura porque para mim eu não ponho e nem tiro nem uma palavra do lugar. Jesus não pretendia que o cristianismo fosse uma religião. O problema é que a igreja não compreendeu isso. Jesus pretendia que o cristianismo fosse uma cultura, um estilo de vida, o teu jeito de viver, o teu jeito de ser. Ser cristão é mais do que professar uma convicção religiosa. Ser cristão é adotar um padrão de vida. É um modelo de vida. A maneira que me visto, a maneira que eu falo, a maneira como eu negocio, a maneira como eu lido com as minhas coisas. O cristianismo é uma cultura do reino de Deus que se entranha em nossas vidas. Enquanto eu pensar que o cristianismo é uma religião, eu serei apenas um religioso. É por isso que as pessoas acabam se comportando de um jeito na igreja e de outro na empresa, na rua, na escola. Quando o cristianismo for para todos nós, a nossa cultura, não importa onde estaremos, a nossa postura será sempre a mesma. Foi o Josué que disse isso, eu não me recordo agora o sobrenome dele, mas eu vou procurar o sobrenome e vou colocar nas descrições. E eu faço dele as minhas palavras, porque eu gostaria muito que eu sou uma pessoa religiosa, eu sou a favor da igreja, sim, porque eu sei que lá é o lugar onde eu me desligo de todos os meus problemas, de todas as condições, é o lugar adequado. Eu estou no meio das pessoas que querem fazer a mesma coisa, que é um culto de adoração a Deus. Agora, a minha pessoa ser cristã e praticar atitudes cristãs é muito diferente de eu ter um meio religioso, social, onde eu convivo com pessoas que têm o mesmo pensamento do que eu. Na hora de levantar um culto ao Senhor e fazer adoração ao Senhor. Agora, independente da forma como eu gosto de servir a Deus, é o que Jesus quis propor à humanidade. Não estou falando só aqui no Brasil ou só lá em Jerusalém, é o que ele veio propor para a humanidade. Espero que as pessoas consigam compreender o que eu quis dizer aqui, rever muitas vezes o conceito, porque às vezes é questão de nós revermos os nossos conceitos, sabe? Deixar um pouco de ser egoísta e pensar só em mim, só na minha família e pensar na nossa sociedade, pensar na nossa humanidade. E é isso aí. O que eu gostaria é de fazer vocês pensarem em nós como uma família vivendo no planeta Terra, em que todos somos irmãos, do norte ao sul,
do leste ao oeste. E é isso aí, eu fico por aqui, que esse vídeo já tá ficando comprido e o assunto era esse. Beijos!